Glória a Deus. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 17 e 18. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Podeis assentar em nome de Jesus? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. E nós precisamos entender sobre o papel do jovem e o propósito de Deus na vida dos jovens. Este livro, primeiro livro de Samuel, ele fora escrito em uma época onde Israel havia se afastado completamente do Senhor. O povo de Deus havia se desviado dos propósitos de Deus e estavam caminhando cada um segundo aquilo que eles achavam bom, sem consultar ao Senhor. E nós temos aprendido nesta igreja que todo desejo de autossuficiência, todo desejo de independência de Deus, nós chamamos de pecado. Adão pecou quando ele quis ser independente de Deus, conhecer o bem e o mal. Todas as vezes que nós tentamos levar uma vida independente de Deus, nós estamos trilhando o caminho do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas como Deus ama aqueles que Ele escolheu, ainda que pequem, ainda que falhem, ainda que comecem a trilhar por caminhos longe do propósito de Deus, Deus sempre tem um projeto de resgate. E Deus havia projetado isto através de um jovem. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana sofria. Ela era perseguida pela sua rival. Naquela época, o marido, quando se casava com uma mulher estéril, ele tinha direito a se casar com uma segunda mulher e ficar com as duas, para que através da segunda ele pudesse aumentar a sua descendência. E uma mulher que não gerava filhos naquela época era tida como uma mulher amaldiçoada. E a Bíblia diz que dentro daquela casa, Ana era a mulher que Eucana, ou seja, o seu marido se chamava Eucana, era a mulher que ele amava. E Penina era a sua concubina, era a sua segunda mulher. E a Bíblia diz que Penina dava filhos e Ana não dava filhos. E o texto vai explicar o motivo, é porque Deus havia cerrado a sua madre, ou seja, Deus havia fechado a madre de Ana. Quem fechou a madre de Ana? E se Deus fechou, está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3, que quando Deus fecha, ninguém abre. Eu tenho certeza que Eucana, por ser um homem próspero, ele buscou tratamentos, buscou terapias, buscou banhos medicinais, buscou especialistas na área, as parteiras da época, e perguntou: por que a que eu amo não dá filhos? Por que a que eu me casei primeiro não gera filhos? Aleluia! Mas ninguém conseguia dar resposta. Eu acredito que olhando para Ana, alguém dizia: está perfeita, a mulher tem saúde, a mulher é esbelta, está tudo perfeito aqui, não tem nada errado. Já fizemos o exame, não, está tudo certo. Aí, aleluia, ninguém conseguia entender, porque quando Deus coloca a mão, ninguém entende. Mas mesmo sem entender, Deus está dizendo: confia, aleluia. Porque quando é Deus que está agindo, nós não precisamos entender muita coisa. Se esse Deus fosse alguém que coubesse no nosso raciocínio, ele seria muito pequeno. Deus, aleluia, ele está acima do raciocínio lógico, do raciocínio humano. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele é o Deus ao mesmo tempo imanente e ao outro tempo ele é transcendental. Ao mesmo tempo ele está dentro de nós, se envolvendo em nosso contexto, mas em outro instante ele está sentado sobre um alto e sublime trono, aonde os serafins estão sobre ele, aleluia, dizendo Kadosh, 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 Yahvé, Sabaô, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então quando Deus coloca a mão, ninguém precisa entender, só precisa confiar. Ana foi alguém escolhida por Deus, e quando Deus escolhe, Deus faz do jeito dele. Deus fechou por um tempo. Quando Deus fecha por um tempo, é porque quando ele abrir, vai ser coisa grande, vai ser coisa maravilhosa. Todos os anos, Ana ia ao templo, oferecia ao Senhor sacrifício. O dono do sacrifício era o marido. O marido dava uma parte do sacrifício para Penina, para os filhos que Penina tinha, e para Ana ele dava uma parte excelente, porque ele a amava. Mas a Bíblia diz que Ana não comia e chorava muito, porque Penina, sua rival, lhe perseguia. Um certo dia, quando ela entrou no templo, ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou te dar de volta, e ele vai crescer na tua casa. Parece que Deus se agradou da oração de Ana, porque lá havia um sumo sacerdote que já não enxergava e já não ouvia. E eu não estou falando questão física, eu estou falando de espiritual. Ele não tinha mais visão de Deus e ele não ouvia mais a voz de Deus. Mas naquele momento Deus deu a ele sensibilidade. Ele se levantou, foi até Ana. Quando viu Ana chorando, a Bíblia diz que ela orava, mas os seus lábios se moviam e não saía a voz dos seus lábios. Ela era como a ovelha silenciosa aos pés do pastor, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E ela pegava na barriga e dizia: e nada me faltará. Se ela não desistiu de orar, é porque ela acreditava que o mesmo que fechou estava preparando o dia para abrir. Aleluia. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: se foi Deus que fechou, é Ele quem vai abrir. Oh, glória a Jesus, aleluia. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Ana, ao fazer este voto, o sumo sacerdote Eli se move, vai até a ela e olha ela orando, mas não sai voz e só se mexe os lábios. Ele diz: essa mulher está embriagada, bebeu vinho demais, está embriagada. Ela diz: por que tu estás? Ele disse: por que tu estás embriagada, mulher, essa hora do dia? Ela disse: não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Ele olhou para ela e disse: pois vai para casa em paz, porque Deus já ouviu a tua oração. Depois da palavra que ela recebeu do homem de Deus, ela foi para casa, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Eu não sei como você chegou aqui, mas não dá para entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito que você entrou. Não, você tem que entrar igual Ana, chorando, quebrantada, com o coração contrito diante da presença dele. Mas quando você sair, vai sair com o rosto alegre, aleluia, acreditando na vitória, acreditando no milagre, acreditando que Deus vai abrir aquilo que Ele mesmo fechou. Glória a Jesus. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Fale isso para duas pessoas. Diga para ele: você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Pastor, eu cheguei já cheio. Eu já cheguei cheio. Pois se você chegou cheio, vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Oh, glória. Quem pode dar um grito de glória para Jesus? Aleluia. E esta mulher, irmãos, eu gosto de pregar para ter alegria. Glória a Jesus. Tem dia que a gente prega, né? Mas eu estou com vontade de pregar hoje, viu? Segura aí. Glória a Jesus. Aleluia. Pode colocar um sorriso no rosto aí, porque Deus vai virar a tua história. Pode colocar um sorriso no rosto aí, porque Deus vai virar teu cativeiro. Pode colocar um sorriso no rosto, porque este ano você vai fazer culto em ações de graças na tua casa. Vai ter bolo, vai ter Coca-Cola, vai ter milagre sobre a tua vida. Toma posse desta palavra. Eli liberou a palavra, ela saiu alegre, foi para casa, encontrou o marido e fizeram aquela festa, que você já sabe. E depois da festa, e aí começou uns enjoos,
E Ana vomitando para lá, e passando mal, e dor aqui, dor ali. Não tinha ultrassom, e aí agora? Eu acho que Ana está grávida. Daqui a pouco a barriga começou a inchar. E aquela que zombava, quem sabe falou assim, é doença, deve estar doente, a barriga está inchando. Mas ela não, ela diz, não, eu creio no meu milagre, eu creio na minha vitória. E a barriga crescendo, oh glória a Jesus. Vão estar zombando, mas não, ela está acreditando. Não se preocupe, porque vão zombar do teu milagre, mas você olha para o milagre, a barriga vai crescer, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, e enquanto acontece o processo, alguém vai zombar, alguém vai criticar, mas você não vai duvidar, você vai acreditar no milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ela olhava para a barriga, e a barriga crescendo, ela disse, a minha vitória que está chegando, oh glória a Jesus. E a Bíblia diz que no tempo determinado, nasceu Samuel. Ela colocou o nome Samuel, porque Samuel significa ouvido por Deus, ou Deus ouviu. Deixa eu te contar um segredo nesta noite, o meu Deus ainda ouve, viu? Meu Deus ainda ouve, aleluia, porque o Deus que a igreja serve está vivo, aleluia, o nosso Deus está vivo. Eu falei com ele hoje, viu? Eu já tive um tete a tete com ele hoje, eu tenho certeza que ele está vivo, porque eu estou sentindo a presença dele aqui, eu tenho certeza que ele está vivo, e se você está aqui é porque ele te trouxe para falar contigo. Abre bem os teus ouvidos, ele fala, viu? Glória a Jesus, aleluia. Ora bacalamaché, aleluia. Quem me dera se Deus falasse com um profeta ou uma profetisa aqui nesta noite, que se levantasse com uma palavra revelada do céu para quebrantar o coração da igreja. Eu ainda acredito nesse tempo, o tempo que Deus levanta profeta no meio do povo para dizer para a igreja, assim diz o Senhor, eis que eu estou voltando. Se prepara a igreja, se conserta a igreja. Deus está levantando profetas que são sensíveis à voz do Senhor, porque Deus ainda fala, Deus ainda ouve, e você precisa ouvir a voz de Deus. O profeta Isaías disse, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Enquanto você não der glória, eu não vou dizer que, bora dizer que Deus ouve. Deus ouve, Deus ouve, aleluia, Deus ouve, aleluia. Intercessoras, pode orar, Deus ouve. Jovens, pode orar, Deus ouve, aleluia. Mulheres, podem orar, Deus ouve. Varões, podem orar, Deus ouve. Crianças, podem orar, Deus ouve. Não duvide, Ele pode não ter respondido ainda, mas Ele está ouvindo, e em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, Ele vai dar a resposta que você precisa. Samuel nasceu. Samuel valia mais do que 100 filhos. Samuel era diferente, era especial. E a Bíblia diz que Ana vai cuidar de Samuel até ele desmamar. Quando Samuel desmama aos 3 anos de idade, ela leva para o templo para ser cuidado pelo sumo sacerdote. Eita, glória a Jesus. É tão difícil entregar de volta aquilo que Deus nos deu, mas foi para isso que Deus nos deu. Tem coisa que Deus te dá para você usufruir, mas tem coisa que Deus te dá só para você devolver. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou na tua mão, Ana, mas não é seu, é do Senhor. Não segura aquilo que Deus te deu para você devolver. Ai daquele que tenta segurar aquilo que Deus deu para devolver. Tem coisa que Deus colocou na tua mão para você devolver para Ele. Não segura, não segura, não segura, não segura, não segura. Aleluia. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu não sei se você vai entender na profundidade da revelação.
Mas Deus está dizendo: mulher, se Deus te deu o teu marido para você devolver para ele, não segura, não segura, não segura. Marido, se Deus te deu esta mulher para você devolver para ele, não segura ela não, deixa ela pregar, deixa ela orar, deixa ela cantar, deixa ela evangelizar, deixa ela profetizar. Tem marido que quer segurar a esposa, tem esposa que quer segurar o marido. Deus está dizendo: não segura aquilo que é meu, não segura aquilo que é meu. Deus está dizendo: o teu marido é do Senhor, aleluia, a tua esposa é do Senhor. Eu vou dizer mais: os teus filhos são do Senhor. Eita, vai voltar aquele tempo que Deus levanta jovens com coração ardendo por missões. Eles vão se levantar e vão dizer: mãe, eu quero pregar o evangelho. Deus vai dizer: mãe, não segura não, deixa ele pregar, deixa ele ir, aleluia. Mas é perigoso, perigoso não. Quem mandou garante, quem mandou guarda, quem mandou protege. Eita Jesus, tá, aleluia. Ela não segurou, ela entregou. E a Bíblia diz que depois que ela entregou, agora o menino vai crescendo na casa do Senhor. E aos 12 anos de idade, ele passa pelo processo chamado Bar Mitzvah. O homem da Bíblia, o homem da lei. As mulheres era Bat Mitzvah, ou seja, a filha da lei. Bar Mitzvah, o filho da lei. Bat Mitzvah, a filha da lei. Aos 12 anos de idade, o jovem judeu é tido como maduro, é tido como alguém que já tem maturidade. Ele geralmente já conhecia de cor e salteado todas as leis e preceitos do Antigo Testamento. Ele sabia de cor todos os profetas. Ele sabia de cor todos os livros poéticos. Ele sabia de cor a história de Israel. Os personagens bíblicos ele conhecia. E nesse chamado Bar Mitzvah, Samuel vai ser, aleluia, examinado. Por quê? Porque para que ele receba o título de homem maduro, aos 13 anos de idade, ele passa primeiro por este processo, aonde ele vai ser questionado, aonde ele vai ser perguntado. Glória a Jesus. Amados irmãos, Deus requer de nós este nível de dedicação. Vai chegar o momento que nós vamos ser questionados. Jesus passou por isso também aos 12 anos de idade, e a Bíblia diz que ele impressionou os sacerdotes e os sábios da lei. Da mesma forma, Samuel passou pelo processo. Samuel passou pelo processo humano, mas também passou pelo processo divino. Samuel passou pelo processo terreno, mas também passou pelo processo espiritual. Por quê? Porque aquele mesmo Samuel que conhecia a palavra também era cheio da graça, era sensível à voz de Deus. E lá está Samuel orando, e a Bíblia diz que antes que a lâmpada do templo se apagasse, ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Oh, glória a Jesus. Aí Samuel se levanta na madrugada e diz: o meu líder está me chamando. Aí ele vai até o quarto do sumo sacerdote Eli. Pense num quarto privilegiado. O quarto do sumo sacerdote Eli ficava atrás do Santo dos Santos, de sorte que no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. Estou com vontade de pregar, viu? Havia a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança havia duas estátuas de querubins, e a Bíblia diz que eles tinham asas, e as asas tocavam nas outras, e eles estavam de joelhos sobre a tampa da Arca da Aliança, e os seus joelhos se tocavam por baixo, e as asas se tocavam por cima, cumprindo-se aquilo que a Bíblia diz, que aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Aleluia. E o quarto de Eli ficava atrás desse Santo dos Santos. Só que na frente do Santo dos Santos havia um véu. O véu era tão espesso, cerca de 20 centímetros de panos, sabe? Era a espessura daquela cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Porque somente o sumo sacerdote poderia ter acesso ao Santo dos Santos, ao lugar de maior intimidade.
E aquele véu era tinha uma espessura tão grande, que a história diz que 2 juntas de bois, ou seja, 2 bois amarrados de um lado, 2 bois amarrados do outro, puxando, não conseguia rasgar aquele véu que separava. Aleluia, glória a Jesus. E do lado de fora, no santo lugar, havia o candelabro, e a luz do candelabro iluminava o Santo dos Santos sobre os querubins, e as asas dos querubins faziam sombra sobre o quarto de Eli. Então Eli dormia debaixo da sombra da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. É por isso, aleluia, que quando tudo isso foi construído, o salmista Moisés, no caso, escreveu dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh glória, Deus te coloca em lugares privilegiados. Só quem acredita nisso glorifica o nome do Senhor. Aí Samuel pergunta: Eli, foi o Senhor que me chamou? Ele disse: não, Samuel, volta a dormir, não foi eu que te chamei. A segunda vez Samuel deita já incomodado, e ele ouve a voz: Samuel, Samuel. Não, foi o meu mestre. Por quê? Porque a voz do homem de Deus sempre se confunde com a voz de Deus. Glória a Deus, aleluias. Você pensa às vezes que é o pastor falando, e às vezes é Deus que está falando contigo. Glória a Deus. Ele estava ouvindo, aí Eli, foi o Senhor que me chamou. O jovem, irmãos, não entendi ainda, inexperiente. Glória a Deus, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Ei jovem, está chegando a tua primeira vez. Uma grande experiência sobrenatural vai vir sobre a tua vida. Samuel não estava esperando. O que Samuel estava fazendo? Ele estava no lugar certo, na hora certa. Aí a terceira vez Deus fala: Samuel, Samuel. Aí ele diz: não, agora eu vou ver. É o Senhor? Ele diz: ah, já entendi. Quem está falando contigo é o Deus de Israel. Quando você ouvir a voz falar contigo, você vai dizer: fala, Deus, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Quando você começar a entender a voz de Deus, você nunca mais vai perder esta sensibilidade. Você vai identificar a voz de Deus até dentro do ônibus quando você estiver indo para o trabalho. Você vai identificar a voz de Deus até dentro da sala enquanto você está estudando. Você vai identificar a voz de Deus até mesmo dentro de casa quando você estiver lavando os pratos. Depois que você entender quando é Deus falando contigo, eita glória, Deus vai falar contigo na cozinha, no quarto, no trabalho, na escola, na faculdade. Se prepare para tempos onde a sensibilidade espiritual na tua vida vai aumentar, vai ficar aguçada. Você vai ouvir Deus o tempo todo e todo o tempo, porque Deus quer falar contigo. Aleluia, oh glória a Jesus. Aí Deus disse: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, que o teu servo ouve. Enquanto você não responder ao chamado de Deus, Deus não vai fazer nada. Aleluia, eu vou repetir para você entender. Enquanto você não responder ao chamado de Deus, Deus não vai fazer nada. Eita, vai pegar aqui. Eu começo querendo alegrar o povo, aí Deus vem. Escute, tem hora que você dobra o joelho e diz assim: Deus, fala comigo, Deus. E você quer uma reação de Deus. Mas às vezes você está na igreja, Deus está falando contigo e você nem reage. Tem gente que acha que quando dobra o joelho, Deus tem que falar. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus nunca reagiu à minha oração. E quando você está diante da presença de Deus, Ele fala contigo, tu nem reage. Deus fala, tu não dá um glória. Deus fala, tu não dá um aleluia. Fica parecendo a estátua, parece que comeu pimenta malagueta com limão, uma cara ruim, emburrada. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: Deus quer falar contigo, mas vê se tu dá glória, vê se tu reage, vê se tu glorifica. Aleluias, reage, irmãos. Enquanto você não responder ao chamado de Deus, Deus não vai fazer nada. Tem gente que é igual Isaías, eita, aleluia,
que é igual Isaías, precisa ver o céu aberto, Deus no trono, orla descendo, serafim adorando, para ele dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Parece que às vezes, crente na igreja, é necessário o anjo vir com a brasa de fogo, tirada do altar com Atenaz, tocar nos lábios dele, Deus tirar, dizer assim: teu pecado já foi tirado, meu filho. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Para ele poder reagir dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai abrir o céu enquanto você não responder ao chamado dele. Deus está te chamando, 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 Deus está te chamando. Oh, glórias! Eita, Jesus, aí vem, lá vem. Por quê? Porque nada faz quem nada tem. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: nada faz quem nada tem. Pergunta para ele: você tem? Tem ou não tem? Tem? Tem ou não tem? Deixa eu ver quem tem. Deixa eu ver quem tem. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, bate palma para quem tem. Aleluia. Oh, glória. Quem tem? Quem tem? Olha, aqui tem. Aqui tem, viu? Aqui tem. Eita, não faz quem nada tem. Só não faz quem nada tem. Mas quem tem, faz. Quem tem, glorifica. Quem tem, exalta. Explica, pastor. Deixa eu explicar. Segura. Eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Por quê? Elas estavam esperando o noivo chamar. Só que as prudentes levaram a lâmpada e o azeite na reserva. E as loucas levaram a lâmpada, mas esqueceram de botar azeite, ou seja, não tinha. Então ali tinha 5 que tinha e 5 que não tinha. E na hora que apresenta-se a voz, todo mundo está dormindo. Quem tem pode até dormir, mas quem não tem não pode dormir. Se dormir, vai se dar mal. Por quê? Porque era para você estar buscando e não dormindo. Só dorme quem tem. Só descansa quem tem. Meu Deus, aleluia. Oh, glória. Quem não tem, não tem direito de descansar. Ah, Deus, eu quero descanso. Você já tem? Glória a Deus. Se não tem, vai acordar. Acorde, trabalhe. Aleluia, vai atrás de ter. 5 tinha, mas 5 não tinha. Aí a voz bradou: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. A Bíblia diz que as loucas, quando olharam para as lâmpadas, estavam apagando. Pegaram a reserva, não tinha. E as prudentes, reserva cheia. Colocaram o azeite na lâmpada, a lâmpada acendeu. Aí as loucas disseram: dai-me do vosso azeite. Quem não tem, quer ter o que o outro tem, sem ter buscado o que o outro buscou, sem ter perseverado o que o outro perseverou, sem ter orado tanto que o outro orou. Quem não tem, aleluia, quer receber o que o outro recebeu. Quem tem, recebeu, aleluia. Mas Deus está dizendo: quem tem, tem, e quem não tem, não tem. Quem tem, entrou pela porta, e quem não tem, agora eu vou dar um jeito de ter, vou buscar. Cadê? Mas não dá mais tempo. Deus está dizendo: o tempo é agora. É uma casa e 2 histórias. Quem tem, tem. Quem não tem, nada faz. Glória a Jesus. E a Bíblia diz: e ao Samuel responder ao chamado de Deus, Deus entregou uma revelação poderosa. Deus entregará revelações poderosas para quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. Deus entregará revelações tremendas para quem está sensível à voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, respondeu ao seu chamado. Deus entregou uma mensagem dura para Samuel. Samuel foi lá, aí Eli, na madrugada, glória a Deus, chegou para Samuel e disse: e aí, Samuel? Glória a Deus. Que ele não tinha, né? Vai perguntar para quem tem.
E aí, Samuel, o que foi que Deus falou contigo, hein? Glória a Deus, porque tem gente que perdeu, mas ainda tem vontade de recuperar. Glória a Jesus. Tem gente que perdeu, mas ainda tem o desejo de recuperar. Tem muita gente da igreja que tinha, não tem mais, mas ainda tem o desejo de recuperar. E aí, o que foi que Deus falou com você, Samuel? A mensagem que eu tenho aqui, Eli, é muito dura, viu? Não sei se tu vai aguentar, não. Aí Eli disse, pode falar. Se foi Deus, eu tenho que aguentar. Fala. Samuel entregou tudo. Eli chorou. Eli se quebrantou diante da presença de Deus. É uma casa e duas histórias. Por quê? Os filhos de Eli eram jovens que eram chamados filhos de Belial. Viveram no pecado. Mas Samuel era um jovem que servia e ministrava perante o Senhor. É uma casa e duas histórias. Aleluia, na mesma casa, um está buscando, um está adorando, um está servindo, e na mesma casa o outro está pecando, está se prostituindo, está mentindo, fazendo coisas erradas. Irmãos, é uma casa e duas histórias. Enquanto um está adorando, o outro está cantando música do mundo. Enquanto um está glorificando, o outro está falando os palavrões do mundo. Enquanto um está falando a verdade, o outro está vivendo a mentira. Enquanto um, Samuel, está dobrando o joelho e dizendo, Deus, eu preciso casar, me dá a varoa, me dá jovem para eu casar, abre a porta do casamento. O outro está pegando uma e outra na escola, envergonhando o nome do Senhor. É uma casa e duas histórias, aleluia. Mas quem está plantado sobre a rocha da verdade será inabalável diante da guerra. Eu vou repetir para você dar um glória melhor. Quem está plantado sobre a rocha da verdade será inabalável diante da guerra. A guerra veio contra Israel, e a Bíblia diz que aqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias, saíram para a peleja, levando a arca da aliança, aleluia. O exército inimigo disse, Israel está vindo aí com a arca da aliança, aí agora, o que será de nós? O Deus de Israel entrou na peleja, e os inimigos começaram a animar um ao outro, mas vamos, nos animemos para a peleja, nos animemos para a batalha. Os inimigos nesse dia venceram o povo de Deus. Por quê? Porque Ofni e Finéias levaram a arca da aliança nas costas, mas não levaram a arca da aliança dentro de si. Levaram a presença de Deus nas costas, mas não levaram a presença de Deus dentro do seu coração. Morreram na guerra, não suportaram a peleja, não suportaram a guerra. Mas Samuel virou profeta, Samuel se tornou sacerdote, Samuel foi fiel ao Senhor, Samuel, o primeiro juiz de Israel, Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque quem está firmado na rocha da verdade não vai se abalar diante da guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo não é ter posição, é estar firmado na verdade. O segredo, aleluia, não é ter habilidade, é estar firmado na verdade. O segredo não é ter experiência, o segredo é estar firmado na verdade. Oh, glória a Jesus. Ainda que o gigante se levante contra você, quem está firmado na verdade vai olhar para o gigante e vai dizer, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Só quem está firmado na verdade, dá um pulo dessa cadeira aí, fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem está firmado nesta verdade, quem está firmado nesta verdade, a verdade é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como o homem infiel que construiu a sua casa sobre areia. A sua casa caiu com a tempestade, mas aquele que ouve a minha voz e obedece é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
rocha, vieram os ventos, a chuva, a enchente, mas não pôde abalar, ela permaneceu de pé, porque quem está firmado na rocha da verdade, não vai ser abalado diante da tempestade, não vai ser abalado diante da guerra. Se prepare, você pode estar, aleluia, em ambientes aonde você é o diferente, aonde você é o quadrado, aonde você é o anormal. Olham para você e diz: todo mundo aqui bebe, mas ele não bebe. Todo mundo aqui fica, mas ela não fica. Todo mundo aqui faz e acontece, mas ele não faz. O que acontece? É porque ele tem sensibilidade à voz de Deus e entende o propósito que Deus tem na vida dele, na vida dela. Oh glória, você não vai se curvar diante dos modismos deste mundo, você não vai se curvar diante das influências deste mundo. Jovem, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Coloca o teu pé na rocha, coloca o teu pé na rocha. A tempestade vai chegar, mas não vai te abalar. A tempestade vai chegar, mas não vai te derrubar. As lutas vão vir, mas você vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Pega na mão do teu irmão, aleluia, glória a Jesus. Oh glória, fecha os teus olhos agora e você vai fazer uma oração, e na tua oração você vai declarar ao Senhor: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu preciso atender ao teu chamado. Aleluia. Procura aí o playback de sobre as águas, sobre as águas. Aleluia. E solta aí para a gente adorar. Glória a Deus. Eu não vou soltar o microfone enquanto você não começar a glorificar a este Deus. A tempestade não vai te derrubar. Quem está firmado na rocha atravessa a tempestade. Quem está firmado na rocha resiste à guerra. Quem está sensível à voz de Deus é inabalável. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Deus vai falar com jovens, Deus vai falar com crianças, Deus vai falar com homens, Deus vai falar com mulheres. Aleluia. Você que não tinha, Deus vai te devolver. Você que tem, Deus vai transbordar. Mas a igreja vai permanecer de pé. A igreja vai permanecer de pé. Muitos vão ser abalados diante da guerra, mas a igreja vai permanecer de pé. Quem leva a arca de aparência vai cair, mas quem leva a presença no coração vai permanecer de pé. Quem tem escudo, armadura, espada e lança, mas não tem Deus, vai cair. Mas quem tem só uma pedra e uma funda vai permanecer de pé. De